Olá, muito bem-vindo, Gixson de Oliveira, aqui da eBordados. E no vídeo de hoje eu tenho aqui uma solicitação de ajuda de um dos nossos alunos do curso Will com Experience, que é o Eduardo, que ele me diz bem assim. Vamos lá. Boa noite. Praticando, tive uma dificuldade sobre programação para material pesado, como couro e curvim. Vi que colocou o ponto suporte zigue-zague. Ponto suporte geralmente é para estruturar e segurar a entretela por baixo. Aqui confeccionamos bolsa em material sintético e sempre tive medo de colocar muita densidade no bordado, pois a agulha irá bater bem mais e o perigo de picotar tanto o material e depois rasgar. Pode me enviar umas dicas? Obrigado. Bom, vamos lá, Eduardo. Deixa eu abrir o desenho que o Eduardo está se referindo aqui. É um dos desenhos que a gente aprende a desenvolver do zero lá no curso Will com Experience. E a dúvida dele é exatamente assim, é boa a sua dúvida, bastante bem colocada, tá, Eduardo? Parabéns aí pela colocação, é importante trazer isso para os demais alunos. E aqui a gente vai tratar isso, tentar de uma maneira geral resolver esse assunto de uma vez por todas aí para você, tá? Para te ajudar nesse aspecto. Vamos tratar aqui sobre a questão que você colocou ali, sobre o ponto suporte, tá? Quando você vai trabalhar com materiais mais pesados, é o caso de nylon 600, é o caso do gordura, materiais mais pesados que suportam uma carga de pontos, você pode sim trabalhar com densidades maiores, não tem problema, até porque quando você, por exemplo, vai bordar em boné, principalmente se tem aquele relevo, que a gente utiliza o EVA por baixo, ele vai uma carga de pontos muito grande, às vezes 0,23, 0,25 milímetros de espaçamento no ponto cheio, tá? Realmente é uma carga de pontos muito pesada. Claro que aqui não precisa ser tão pesado assim, porque você estaria bordando no curvinho ou no couro, mas também não pode ficar ralo como você cria um bordado, por exemplo, com uma densidade para malha. Para malha você vai abrir um pouco mais a mão ali e vai deixar a densidade mais leve, ou seja, o espaçamento maior, tá? Quanto maior é o espaçamento, menor a densidade de pontos ali na aplicação do bordado propriamente dito, tá? No caso da logomarca da Dodge, não diferente, se fosse bordado uma malha, talvez essa quantidade de pontos que a gente criou ali, o desenho que você criou, talvez realmente ficasse bem pesado. Mas como é para bordar curvim e materiais mais resistentes, é importante sim você trabalhar com ponto de suporte, tá? É importante porque mesmo que o material é mais pesado, ele tem um leve grau de deslocamento, ele tem um leve grau de encolhimento, mesmo que ele não tenha muito elastano na matéria-prima do material, mas ele encolhe porque é uma pressão que a agulha exerce enquanto está bordando no material. Então, por mais que o material é rígido, é firme, não tenha muito elastano, mesmo assim, o material vai encolher um pouquinho, ele vai deslocar pelo próprio percurso da agulha, perfurando e fazendo força ali sobre o material, ele vai encolher um pouquinho. A tendência é que encolha menos, obviamente, do que um material mais leve, mas ele também vai sofrer esse encolhimento. Então, por isso que você pode sim trabalhar com ponto de suporte. Nesse caso, você pode colocar um ponto de suporte zigue-zague, tá? Em caso de ponto cheio. Se for tatame, pode trabalhar o ponto de suporte tatame mesmo, não precisa exagerar na quantidade de ponto de suporte. Pode ser apenas um ponto de suporte mesmo, que é o suficiente, tá? Tanto para o ponto cheio, você pode colocar um ponto de suporte zigue-zague. E no caso do tatame, você pode colocar também um só ponto de suporte tatame. Se fosse um material mais leve, eu recomendaria possivelmente colocar até 2 pontos de suporte, como você já está trabalhando aí, tá? Então vamos lá. Sobre o tipo de ponto que você está trabalhando aqui na logomarca do Dodge, conforme está aberta a minha tela, é o ponto cheio, Esse aqui é o desenho, tá, do Eduardo. E aí o ponto cheio aplicado nesse bordado, ele tem uma carga de ponto realmente bastante considerável, Vamos ver aqui quanto que ele está. Vamos ver aqui em efeitos, enchimentos. Está com 0,34. É uma carga de ponto bem grande. Olha, Eduardo, eu vou dizer que não tem problema você bordar essa carga de ponto diretamente nesses materiais, não. Sobre o uso de entretela, é importante, mesmo que esse material é um material mais resistente, é importante você colocar entretela, porque na verdade o ponto de suporte ele não vai ajudar a estruturar a entretela igual você recomenda, igual você disse ali no e-mail, tá? A entretela vai ajudar a estruturar o material, vai ajudar a estabilizar, da forma inclusive
eles chamam de stabilizer, né, que é justamente o estabilizador, né, até lá fora é conhecido como stabilizer, justamente que serve para estabilizar o material, ou seja, estabiliza o material, estrutura o material, para que a máquina, quando for bordar, o material não sofra tanto efeito, tanta pressão assim da agulha, do bordado em si, de modo que ele não vá sofrer tanto e, ou seja, ele não vai desencaixar o desenho, não vai ficar o desenho magrelinho. Às vezes você faz um objeto com 3, 4 centímetros, né, de tatame ali, ele vem cair ali meio centímetro aproximadamente por conta do encolhimento. Então é importante mesmo que seja um material mais firme você entretelar, tá? E fazer um entretelamento ali. Não precisa ser uma entretela de boa de gramatura muito grossa, pode ser uma entretela de rasgo fácil, de gramatura mais ou menos ali em torno de 40 aproximadamente, não precisa ser uma gramatura 80, por exemplo, gramatura de entretela muito grossa para bordar nesses materiais que já são naturalmente mais firmes, tá? Mas é importante colocar porque ele também vai estruturar, tá? Então, esse é um ponto que eu queria tratar com você também sobre esse aspecto desse bordado aí. Então, entretelar é importante, ponto de suporte também é importante, mesmo sendo desses materiais mais firmes, tá? E um fator aqui que é decisivo, né, que vem justamente para resolver essa questão que você colocou sobre picotar, né? Tem mais dois detalhes aqui, né, para falar com você a respeito. Um eu falei que seria o entretelamento, coloca o primeiro, né? O segundo seria sobre essa questão de densidade, colocar o ponto de suporte sim ou não. Então já orientei, pode colocar sim o ponto de suporte. Esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria tratar com você aqui é justamente sobre duas ferramentas que a gente vai ativar aqui, que eu vou te mostrar como fazer agora, que vai colaborar com essa sua dúvida, que inclusive faz muito sentido, tá? Olhando a minha tela aqui, ó, eu vou aproximar esse desenho, vou dar um zoom aqui na parte mais perigosa desse objeto, tá? Tá vendo essa parte de baixo aqui, ó? Esse acúmulo de pontinhos brancos? Isso aqui é a quantidade de perfuração que a agulha vai fazer ao realizar esse bordado justamente na parte interna dessa curva aqui, tá? Do chifre aqui do touro, né? Então, na parte interna aqui, a gente tem essa quantidade de perfurações. Para te mostrar que isso aqui realmente, de fato, é um perigo, você está certíssimo, coberto de razão de se preocupar com isso, a gente vai tirar algumas conclusões. Ó, eu vou pegar aqui a régua, a Mzinho no teclado, e vou medir a distância entre esses pontos brancos, ou seja, aqui ele está me dizendo que a uma distância de 0,10 milímetros a gente vai ter uma perfuração, ou seja, a agulha vai costurar mais um ponto ali. Ou seja, 0,10 é uma fração, é 10%, é um décimo de 1 milímetro. Então, de fato, é praticamente no mesmo local. Então, aqui realmente a gente pode ter um problema se a gente for bordar nesses materiais sintéticos, né? Esses materiais que não tem muito elastano. Porque quando você tem um material que tem elastano, ele tem a fibra do tecido ali, ela se movimenta, né? Dificilmente a agulha vai romper essa fibra. Se usar a agulha correta, ela não vai romper, porque ela vai fazer vai achar um caminho por entre as fibras ali, vai perfurar, vai amarrar o ponto e vai pular para o ponto seguinte. Então, é mais difícil você cortar o material se usar a agulha correta, que é o quarto tópico que eu vou trazer daqui a pouco, tá? Então, se usar a agulha correta, no material que não seja um material sintético, mesmo que você use essa fração aqui do jeito que está, não vai dar tantos problemas, porque o material suporta mais a perfuração da agulha. Então, materiais sintéticos são materiais mais rígidos, né? Mais secos, não tem tanta elasticidade, então você tende a ter mais facilidade de realmente fazer esse picotado, né? Porque quanto mais a agulha faz as perfurações ali para costurar, próximas umas das outras, dá aquela sensação de destaque com mais facilidade, tá? Independente da agulha, mesmo usando a agulha certa ou usando a agulha errada, isso pode realmente vir a acontecer no caso de bordar esses materiais sintéticos. Então, eu vou te recomendar aqui uma alteração desse arquivo, tá? Vamos lá. Então, a recomendação para você aliviar um pouco essa curvatura aqui, são duas ferramentas que eu vou recomendar, tá? A primeira delas é exatamente essa daqui, ó. Encurtamento, tá? Encurtamento valores. Quando você clicar em encurtamento, você percebe que o Wilcon ele vai dar um distanciamento, tá? Interno entre os pontos, ou seja, ele vai tirar aquela carga excessiva de pontos que nós tínhamos aqui na extremidade e vai mudar a posição desses pontos, trazendo esses pontos um pouco mais para dentro do objeto, como você pode perceber. Ah, Gikson, mas isso não vai ficar com um aspecto feio? Não vai, porque ele vai compensar isso, tá vendo? Olha, o visual que vai dar aqui no Wilcon, através dessa ferramenta de 3D, o TrueView do Wilcon, isso fica muito aguçado, mas quando você borda na máquina, ele não fica tão aparente assim, tá? Essas marcações de pontos mais recuados para dentro aqui, justamente para dar uma segurança.
Então a gente tem essa ferramenta aqui para você ativar, que chama-se encurtamento. Então você trabalhando com ela aqui, ele vai criar uma quantidade enorme de perfurações aqui. E como ele tem que dar o mesmo ponto, como não é ponto cheio, ele dá o mesmo ponto que ele dá aqui embaixo, ele tem que dar lá em cima. E aqui, como ele está fazendo uma curvatura, aqui é natural que ele tenha que abrir, distanciar os pontos, e à medida que aqui ele une os pontos, aqui em cima ele tem que distanciar para conseguir a máquina fazer essa curvatura que a gente executou aqui no objeto, na orla do objeto. Então, para ele fazer essa curva, é natural que ele tenha que abrir os pontos em cima e fechar mais aqui embaixo. Só que isso cria um acúmulo de verdade de pontos muito grande nessa parte interna. E a gente resolve isso clicando aqui e ativando, então, encurtamento de valores, tá? Encurtamento de pontos através desse ícone aqui, ó, encurtamento. É só clicar e ele já vai aplicar esse encurtamento, aliviando, então, essa curvatura na parte interna do desenho. Uma outra ferramenta importante que você pode também fazer teste, aí de repente pode ser que seja importante, pode ser que não, aí é questão de fazer teste, porque vai depender do material, vai depender da regulagem do ponto na máquina, é importante fazer uma amostra, tá, com essa ferramenta aqui. É o espaçamento fracional. Eu recomendo o espaçamento fracional normalmente quando é bordado em malha, bordado em materiais mais leves, o espaçamento fracional ele vai dar um alívio para o bordado, para os pontos do desenho, tá? Só que no couro e no curvim, que são materiais sintéticos, o espaçamento fracional pode exagerar na mão, tá? No espaçamento, então pode ser que fique muito ralinho. Então tem que tomar cuidado e fazer testes antes de aplicar no bordado final. Mas quando você aplicar o espaçamento fracional, você vai perceber que os pontos da parte externa do objeto, eles serão mais distanciados, tá? Naturalmente. Por isso que tem que ficar de olho e fazer teste, porque esse distanciamento, se for muito longo, pode acontecer dele surtir efeito lá na máquina, um problema, né? Ele pode ficar espaçado demais e o desenho ficar ralo, o cliente não gostar. Já se é curvinho, se é material sintético, né? Ah, Dixon, mas aí eu posso aumentar o espaçamento, diminuir o espaçamento aqui dentro, aumentando a densidade do ponto. Eu não recomendaria fazer isso, porque aí você cria um esmagamento na parte interna aqui. Então você tem que considerar fazer testes com espaçamento fracional ativado e sem espaçamento fracional. Sinceramente, pela experiência, eu acredito que nesse caso aqui, para abordar curvinho, você trabalhando com encurtamento de valores ativado e desligando o espaçamento fracional, já vai ficar bom, já vai ser suficiente para você não ter o problema que você mencionou ali atrás, falando que o medo, né, de picotar o material e depois o material acabar rasgando, tá? Então, são esses dois botõezinhos aí, essas duas ferramentas que você pode avaliar para melhorar a qualidade. Você pode sim aplicar em todo o desenho, basta selecionar todo o objeto, todos os objetos do desenho, e aplicar aqui espaçamento fracional ou o encurtamento. Nesse caso aqui eu vou aplicar só encurtamento em todos os objetos, ó. Então, nesse caso aqui, ele aplicou bastante esse efeito do encurtamento nessas duas partezinhas aqui, ó, aqui e aqui em cima. E aplicou também, ele aplica bastante em objetos que têm essa curvatura arredondada, tá? Na parte interna dessa curvatura. Aqui ele aplicou também, tá vendo? Alguns pontos ó, ficaram recuados aqui em relação a esse alinhamento do final do objeto. Então, até que se eu desativar ó, a ferramenta, ele vai aumentar a quantidade de pontos nessa orlazinha aqui na parte interna. Então, mantenho ativado, porque o resultado que a gente quer é que o bordado não tenha não ofereça esse problema que você pensou aí, que inclusive faz muito sentido, de rasgar o material enquanto a máquina borda, tá? Então, você ativa o encurtamento e o espaçamento fracional, eu sugiro que você faça um teste antes de bordar na peça final do cliente, porque dependendo da densidade que você colocar, dependendo do desenho, dependendo das regulagens de tensão de fio na máquina, isso pode dar um resultado melhor ou pior, vai depender do caso aí, depende também do fio da máquina, é importante nesse caso fazer teste, tá? Bom, agora eu quero tratar contigo o quarto tópico ali que eu entendi, que é interessante trazer para essa abordagem aqui para te explicar, que é sobre agulha, tá? Existem agulhas específicas para a gente estar bordando materiais sintéticos? Existe sim, tá? Tanto no mercado doméstico de bordado, quanto no mercado, principalmente no mercado industrial, onde a gente tem uma variedade de configurações, especificações de agulhas muito maior do que no mercado de bordado doméstico, mas tanto um quanto o outro, eles têm sim as suas particularidades no que diz respeito à agulha, tá? Então assim, para você bordar materiais mais pesados, materiais sintéticos, você vai preferir utilizar a agulha 8012, pode ser que a 7511 até dê, 75/11 talvez dê um resultado legal se você for usar o fio 120, tá? Agora, se você preferir, puder fazer um teste com a 8012, vai ser melhor, porque é uma agulha mais grossa e ela vai dar um acabamento melhor, a máquina vai conseguir bordar melhor em materiais mais pesados, tá?
Então vamos lá, 80-12 seria a recomendação para materiais mais pesados aí, boné, ou até mesmo couro, materiais mais fortes, nylon 600, cordura, né? Você pode trabalhar com essa agulha 80-12. Em alguns aspectos a 75-11 também vai funcionar, não estou dizendo que não vai funcionar, mas o recomendado para a máquina aguentar a produtividade é indicado aí uma agulha mais pesada, que seria a 80/12, tá? E tipo de ponta da agulha? Bom, tipo de ponta, apesar do mercado brasileiro não ligar muito para isso, infelizmente, mas sim, a agulha tem tipo de ponta específica para cada tipo de material. Por exemplo, para você bordar materiais mais sintéticos, é interessante você trabalhar com uma agulha cuja ponta tenha realmente um formato de lança, de faca, né? Que a gente chama de agulha ponta R ou ponta RG. RG ela já começa a baulear um pouquinho a ponta da agulha. Então, a agulha R ela é mais indicada para materiais desse tipo, porque realmente com a ponta de lança ela vai ter mais facilidade de penetrar o material e não vai criar fricção na hora de costurar os pontos do seu bordado, tá? Então, grava aí, agulhas para bordar materiais pesados, de preferência, se você for trabalhar com a agulha da marca Grossbecker, você vai procurar a agulha 80/12R, tá? Ponta R. Tem a R, RG, FG, FFG. Então, FFG, por exemplo, é a agulha com a ponta bem boleada. Aí é indicado para você fazer materiais igual a malha, por exemplo. Porque se você usar a agulha ponta R, por exemplo, para bordar um material com elastano, você vai cortar a fibra do material. Aí sim vai criar um problema, porque vai criar vários furos, vários buracos ali na malha, tá? Vai realmente romper o fio, a trama da malha ali. Então, não é recomendado. Então tem que usar sim uma agulha indicada para cada tipo de material. Recomendaria no seu caso aí, para material sintético, usar a agulha 80-12R, tá? Onde a ponta é mais aguda. E materiais, aproveitando que a gente está falando de agulha, e materiais mais leves, com elastano, malha PV, cotton, coisa do tipo, você pode estar bordando com agulha. Aí pode ser agulha de menor espessura, em vez de 80-12 pode trabalhar com 75-11, dependendo da máquina 70-10 também. E a ponta já pode ser FG ou FFG, caso você queira realmente evitar que a agulha rompa ali a trama do material, tá? Então, segue essa recomendação. Infelizmente no Brasil as pessoas não têm essa cultura de trocar a agulha da máquina na hora que vai bordar o desenho, mas eu recomendo porque sim, tem especificação técnica para cada tipo de material. Beleza? Bom, Eduardo, eu espero que eu tenha sanado pelo menos aí boa parte das suas dúvidas e te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau, até lá.